De 0 a 100, o quanto você consegue estar presente na sua vida, de verdade, sendo sincero com você. O quanto você consegue ter uma conversa e estar de fato ouvindo o que a pessoa te diz. O quanto você consegue focar em algo por um tempo longo. Por exemplo, se você vai fazer uma leitura, quantas páginas você consegue ler sem ter que voltar porque se perdeu no conteúdo? Quantas abas do seu computador costumam estar abertas ao mesmo tempo? O quanto você consegue terminar uma tarefa que você iniciou, do início ao fim, sem pausas? O quanto você consegue ter clareza do que você deseja criar na sua vida? E se você respondeu sinceramente a essas questões, eu tenho certeza de que você notou dificuldades de se concentrar e focar em um ponto de uma vez. Porque a gente compra a ilusão de que é bom ser multitarefa, de que ser multitarefa é ser produtivo. Mas a verdade é que o nosso cérebro ele só consegue focar em uma coisa de cada vez. E quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, o nosso cérebro ele vai alterando numa velocidade grande de uma tarefa para outra. Ele não faz as duas ao mesmo tempo. E qual é o problema disso? O problema é que a gente gasta uma energia imensa. O nosso mental faz com que a gente perca energia também física. E talvez por isso você acorde sem energia, você não consiga dormir direito à noite, porque a sua mente ela está preocupada com várias coisas ao mesmo tempo. E aí, a gente vale lembrar que o nosso país é o país número 1 em ansiedade do mundo. Então, provavelmente você seja uma dessas pessoas ou conheça muitas pessoas que estejam em processo de ansiedade. E essa forma de viver, esse hábito multitarefa, ele nos leva à ansiedade também. Não é a única causa, mas é um dos fatores que colaboram para que a gente viva numa crise generalizada de ansiedade. Uma outra coisa que tem crescido muito é pessoas diagnosticadas com déficit de atenção. Não só crianças, mas também adultos. E mesmo entre aqueles que não são clinicamente diagnosticados, a gente percebe uma dificuldade de manter essa atenção por conta desses hábitos que a gente leva. E a tela eletrônica, seja o celular, seja o computador, é um dos fatores que mais colaboram para que a gente viva nesse multitarefa e diminuindo a nossa capacidade de prestar atenção. E isso tem impactos nos nossos relacionamentos, né? Não só na nossa qualidade de vida, no sentido de sono, de atenção, de gasto de energia, mas isso interfere diretamente na maneira como a gente se relaciona com o outro. Porque pensa, dentro da sua casa, duas pessoas que não estão conseguindo focar e prestar atenção na outra, dentro de um relacionamento afetivo, isso é um palco para que muitos conflitos aconteçam. Não é? Você fala com alguém, a pessoa não está prestando atenção, depois você vai dizer, lembra aquele dia que aconteceu isso, aquilo, e a pessoa não presta atenção e você começa a identificar isso como uma falta de valorização de si, do seu relacionamento, da família. Então isso pode gerar muitos conflitos. A mesma coisa no trabalho. Se o seu chefe delegou uma tarefa, o seu colega de trabalho está compartilhando uma tarefa com você e você não conseguiu prestar atenção, você não vai desempenhar isso corretamente. E mais do que isso, a falta de foco, ela nos leva a não conseguir criar os nossos projetos, não conseguir materializar uma realidade que a gente tem como objetivo. Então tem até um livro, que depois eu vou colocar aqui na descrição, que é A Única Coisa, do Gary Keller. O subtítulo do livro é O Foco Pode Trazer Coisas Extraordinárias para a Sua Vida. E ele fala justamente sobre isso, sobre o quanto a gente mente sobre esse multitarefa. E que para a gente ter resultados extraordinários, seja no empreendimento, seja no estudo, seja numa empresa que você quer criar, num projeto artístico, cultural, seja o que for, algo que você tenha como meta realizar, você precisa ter foco em uma única coisa, para que você não perca energia com aquilo que é supérfluo, com aquilo que não é o principal da sua tarefa. Então eu recomendo muito que você leia esse livro e que você comece a prestar atenção na sua vida
em qual é a sua única coisa. O que é importante para você em cada momento. E estar ali. E estar brincando com seu filho de verdade no período em que você se propõe a isso. Estar trabalhando com eficiência no período que foi destinado a isso. Se divertir de verdade. Porque quando a gente entra nesse modo de ansiedade, a gente não consegue nem prestar atenção num filme. A gente está assistindo um filme e está pensando nas contas para pagar. Está cozinhando e está pensando no filme que deixou de assistir. Daí vai se alimentar e está pensando no trabalho que precisa entregar no dia seguinte. E aí a gente não está presente nunca. Então, qual é o caminho da gente conseguir realizar aquilo que a gente deseja? É estar presente. Mas, Juliana, como é que eu faço para estar presente? Um dos exercícios que eu aprendi ao longo desses anos, né, estudando autoconhecimento, atendendo pessoas, fazendo cursos, é estar presente no próprio corpo. Quando a gente respira, por exemplo, a gente traz atenção para esse corpo. Quando a gente fecha os olhos, a gente traz atenção para o nosso corpo. Por quê? Porque os estímulos visuais, eles são o tempo inteiro uma constante. Eles estão nos bombardeando o tempo inteiro, principalmente através do eletrônico. Se você for pensar, há 20 anos atrás, as pessoas não tinham esse excesso de desenho, de filme, de aplicativos, de jogos. Tudo isso é uma sobrecarga para o nosso cérebro. Então, quando a gente fecha os olhos, a gente reduz esses estímulos e a gente faz com que os nossos outros sentidos, eles tenham importância. A nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar, né? Então, por exemplo, saborear um alimento de olhos fechados, prestando atenção, estando presente naquele alimento, vai fazer com que você esteja no seu próprio corpo. Um outro exercício que a gente faz, né, nesse sentido de estar presente, é quando de repente você começa a sentir uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza, do nada. E o que isso muitas vezes significa? Que aquilo não é seu, que você está captando do coletivo, porque nós somos energia, nós não somos só esse corpo físico, nós temos outros corpos energéticos. E quando a gente está no meio de uma multidão, quando a gente passa por outras pessoas, a gente percebe essa vibração. Só que quando a gente não tem a consciência de que isso existe, a gente acha que tudo isso é nosso. Então, um exercício que você pode fazer também quando isso acontece é fechar os olhos, se concentrar, perceber essa energia, esse sentimento, essa emoção em você e intencionar devolver isso ao dono. Você pode, por exemplo, visualizar isso saindo de você, envolto em luz, em consciência, em amor e sendo devolvido a quem pertence. Você não precisa saber de quem pertence, você só precisa devolver. E para fazer isso, você precisa estar presente no seu próprio corpo. E você vai perceber como as coisas começam a ficar mais leves quando você devolve aquilo que não é seu, porque a gente capta muito desse inconsciente coletivo. A outra coisa é desligar as redes sociais, o celular, por um tempo. Assim, se você não é um profissional em que estar conectado vai causar prejuízo à vida de outras pessoas, por exemplo, um médico que tem pessoas em casos graves e precisa o tempo inteiro receber notícias desses pacientes. Se não é esse o seu caso, você pode muito bem determinar: o WhatsApp eu vou usar uma vez de manhã, uma vez na hora do almoço e uma vez na hora da noite, depois que acabar o meu trabalho. Você pode desconectar e passar um tempo sem Instagram, sem Facebook, sendo autor daquilo que você quer ver, procurando o conteúdo que te interessa, não sendo bombardeado por conteúdos inúteis que só servem para que você queira consumir e gerem mais ansiedade por aquilo que você não tem, que geram comparação quando você olha algo que é um recorte da vida do outro e você acha que a vida do outro é perfeita. Então começa a limitar isso e a decidir aquilo que entra no seu universo. Isso vai ajudar você também a estar mais presente. E pode ser que no começo você gere angústia, você sinta angústia, porque quando a gente está só voltado para fora, a gente não vê nossos problemas dentro. Mas olhar para dentro faz parte do processo de se curar, de se transformar. Então isso é muito importante também.
Então eu falei, né? Respiração, diminuir o uso de redes sociais, estar presente no próprio corpo e perceber os sentimentos que não são seus. E uma outra coisa que você pode fazer também a cada hora, você pode pôr até um timer aí no seu relógio ou no celular, a cada hora você respirar conscientemente e tocar as pontas dos seus dedos. Isso vai fazer com que você esteja presente também. Você pode respirar 30 vezes, por exemplo. E vai tocando a ponta dos seus dedos e vai percebendo o seu corpo. Isso vai ajudar a focar também. E por que uma vez por hora enquanto estiver acordado? Porque é a constância que faz com que a gente modifique um hábito. Não adianta, por exemplo, eu só meditar de manhã ou só meditar de noite e achar que meu dia inteiro vai ficar maravilhoso por conta disso. Eu preciso, cada vez que estou enlouquecendo à beira de um ataque, parar um pouquinho e respirar. Né? Eu posso fazer esse exercício, eu posso simplesmente soltar, estar consciente, para que você esteja mais no corpo e menos nessa mente, né? Que nos sabota, que nos angustia. E por último, que eu gostaria de falar aqui, é estar presente para perceber nesse diálogo mental, que quando a gente está ansioso e sem foco, a nossa mente fica falando o tempo inteiro. E ela não costuma ser muito positiva, não. Normalmente ela vai falar coisas do tipo, você não é capaz, ela vai falar de catástrofe, ela vai falar que vai dar tudo errado, que você não é bom o suficiente. É o tipo de coisa que a mente costuma repetir. Então, quando ela começar a falar por você, você presta atenção e fala, essa fala é minha? Onde foi que eu ouvi isso? Quem foi que repetiu isso para mim diversas vezes? Será que foi minha mãe que disse que eu não era boa o suficiente? Será que foi meu pai que disse que ia dar errado se eu empreendesse? Ou se eu escolhesse um caminho diferente do que a família está acostumado? Será que é na TV que eu ouvi falar que toda mulher dá errado nos relacionamentos? Será que é a rede social que está dizendo que eu devo ser assim para ser aceita, para ser bonita, para ter sucesso? E começa a se questionar. Onde foi que eu ouvi isso? Quem é que está falando em mim? De onde é que essa mensagem vem? E eu tenho certeza que se você fizer esses exercícios, se você tornar isso uma constante no seu dia a dia, você vai conseguir ter mais foco, mais presença e vai conseguir criar aquilo que você deseja. Vai conseguir criar uma vida mais leve, mais alegre, mais tranquila, mais abundante. Então, comenta aqui para mim como é que isso ressoa para você, se faz sentido. O que vem à sua mente quando você me ouve? Que outros exercícios você já fez para estar mais presente? Eu vou adorar te ouvir, tá bom? Aproveita e segue o nosso canal, deixa uma curtida aqui e me conta que outros tipos de conteúdo você gostaria de ter.